Quantas sessões eu devo indicar no final de uma avaliação fisioterapêutica? Se você trava no depende, ou se você chuta um número aleatório de sessões, 10, 20, 30 sessões, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como que eu estimo o número de sessões com uma lógica de prognóstico e como isso faz todo sentido para você conseguir conduzir o seu paciente a fechar um tratamento com você. Olá, meu nome é Gabriel Pionti, eu sou fisioterapeuta, trabalho com ortopedia há mais de 8 anos, tenho formação em osteopatia e hoje a gente vai falar sobre prognóstico. Se você quer se tornar uma referência em fisioterapia ortopédica, vou pedir para você se inscrever nesse canal e dar o seu like, que aqui a gente posta conteúdos que vão ajudar você a progredir na sua carreira e você conseguir conquistar melhores pacientes e ter melhores resultados. Parte do que faz o paciente fechar um plano de tratamento com você é ele perceber que você tem domínio daquilo que você está falando, que você sabe como é que é a trajetória do tratamento e você dá para ele um norte de como vai ser o andamento do tratamento. Isso dá segurança para o paciente, mostra que você entende de como funciona o processo. E aí o que eu vejo muitas vezes é que o fisioterapeuta ele comete o erro de, por exemplo, cobrar sessão avulsa, né? Quando você cobra sessão por sessão, a impressão, a mensagem que você passa para o paciente é justamente essa, que ele está solto. E o tratamento ele meio que ele vai fazendo e aí ele vai vendo como vai ficar, vai vendo como vai ficar. Então ele vem uma sessão, você aplica um monte de técnica. Por mais que você explique isso para ele, ele não vai entender muito bem a proposta. São raros os casos onde o paciente ele vai aderir e vai vir certinho, sessão por sessão. Agora, nós humanos, a gente tem uma questão muito pragmática em relação a dinheiro. Se a gente se compromete financeiramente com alguma coisa, a gente acaba se comprometendo a realmente realizar alguma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa se compromete financeiramente com um tratamento, ela tem maior tendência a levar esse tratamento até o final. Por isso que uma das melhores formas de você trabalhar empreendendo dentro da fisioterapia, tentando montar uma agenda de pacientes particulares, é você oferecer planos de tratamento, onde você vai programar um tratamento para esse paciente baseado naquela questão que ele veio tratar com você, e aí você vai oferecer esse plano de tratamento para ele. Mas uma dúvida gigantesca que fica é: quantas sessões eu tenho que passar para esse paciente? Esse paciente de dor lombar, esse paciente com artrose no quadril, esse paciente com tendinite. Quantas sessões eu indico e como que eu faço para descobrir isso? Para sermos éticos, para a gente não passar a imagem de vendedor, de querer ficar empurrando planos de tratamento para ele, porque, vamos dizer assim, para a gente seria vantajoso. Dentro da fisioterapia, a gente trabalha com condições que elas melhoram ao longo do tempo, muito similar a efeitos que a gente tem, por exemplo, com uma academia. Tanto porque nós trabalhamos com uma das alternativas terapêuticas que a gente mais usa são exercícios. E exercícios para darem resultados, eles são pequenos estímulos somados ao longo do tempo, que aí a gente consegue colher no futuro um bom resultado. Então, para isso, a gente tem que conseguir fazer com que o paciente adere ao nosso plano de tratamento. E qual a maneira mais ética da gente passar essa mensagem sem parecer um vendedor que está querendo empurrar plano de tratamento? Bom, eu me apoio muito na prática baseada em evidência, então eu uso estudos para conseguir identificar qual é o tempo médio de que eu vou precisar para tratar qual tipo de problema. E aí, baseado nesse tempo médio, eu tenho uma estimativa de tempo. Óbvio que estamos falando de seres humanos, então algumas pessoas podem demorar um pouquinho mais de tempo do que outras para tratar algumas condições. Porém, se você tem uma média, você fica preciso para grande parte das pessoas. Além de estar preciso, quando você verbaliza isso, a pessoa vai entender que você é um cara estudado, que você entende muito sobre o assunto e isso vai gerar confiança e aderência ao que você está falando. E os melhores tipos de estudo que vão conseguir dizer pra gente quantas sessões a gente deve indicar para trabalhar alguma condição específica são os estudos que eles estudam prognóstico. Prognóstico é: quais são as chances de melhora desse paciente? Qual é o caminho natural que esse paciente melhora? Será que esse paciente, a condição que ele tem, vai melhorar só com o tempo? Ou seja, só se ele esperar e não fazer tratamento nenhum ele vai ficar bom? Ou será que ele vai precisar de algum tratamento específico? E se ele fizer esse tratamento específico, por quanto tempo que ele vai ficar nesse tratamento? Quantas vezes por dia ele vai precisar para conseguir chegar no resultado que ele quer? Será que ele vai conseguir chegar no resultado que ele quer? São muitas perguntas, todas elas são respondidas com estudo de prognóstico. E aí, vamos lá. Quais são os estudos que estudam prognóstico? Bom, eu vou aqui mensurar estudos que a gente usa do mais útil para o menos útil, tá? E aí você sempre vai procurar o melhor. O melhor para a gente o mais comum que a gente utiliza para estudar prognóstico são os estudos
cortes prospectivos. Se você conseguir uma revisão sistemática de estudos cortes prospectivos, é melhor ainda, tá? Mas aí a revisão sistemática é um aglomerado desses estudos e o cortes prospectivos são os estudos isolados. Então, caso você não ache uma revisão sistemática de corte prospectivo de uma doença que você está tratando, procure um estudo menor, né, sem ser uma revisão, que se você ir para essa metodologia de corte prospectivo, muito provavelmente você vai ter a sua resposta. E como que funciona esses estudos? Os pesquisadores eles pegam um grupo de pessoas com o mesmo problema, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, dor no ombro ou uma dor na lombar. Eles avaliam todo mundo no começo do problema. Então, o problema acabou de acontecer, ou ele pega as pessoas que começaram após 2 semanas de sintomas, então eles saem de um ponto inicial igual para todas as pessoas dos voluntários do estudo. Eles acompanham essas pessoas por semanas ou meses, até mesmo anos. Depois eles veem quem melhorou e quem não melhorou. Esse estudo ele é bom porque ele acompanha o paciente ao longo do tempo. Então ele acompanha ele na vida real. Então para você identificar se você está lendo um bom estudo ou não. Primeiro passo, ele tem um número de pessoas aceitável. O número é muito importante na prática baseada em evidência. Quanto maior o número do estudo, mais próximo ele vai estar da realidade. Então se você pegar um estudo com 10 pessoas, 20, 2, 3, 4 pessoas, isso não é um estudo bom o suficiente para conseguir te dizer se ele vai ter o prognóstico que afirma no estudo que você pegou. Então, o número de pacientes que são colocados no estudo, as pessoas que são colocadas no estudo é importante. Outra delas foi identificado no começo do problema? O estudo partiu do começo do problema? Isso é muito importante. Eles têm que sair sempre do mesmo ponto. Ele acompanhou por tempo suficiente? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar um estudo de pós-operatório de LCA e você acompanhar esse paciente por 2 meses, você não vai conseguir ter resultado nenhum. Então, a ideia é que você consiga acompanhar por tempo suficiente para conseguir ter boas conclusões. Ele perdeu muita gente ao longo do estudo, porque uma coisa que acontece nesses estudos é que as pessoas elas vão saindo, elas vão perdendo os dados ao longo do estudo. O follow-up ele vai diminuindo. Um estudo com boa qualidade, ele consegue manter um bom follow-up, ele consegue manter um bom número de pessoas aderentes ao estudo sem perder elas ao longo do caminho. Esse estudo usou desfechos que importam? Quais são os desfechos que importam para nós fisioterapeutas? Dor, função, retorno ao esporte ou retorno às atividades diárias. Então, essas são coisas importantes que nós avaliamos. Tem os estudos corte retrospectivos. Eles são bons, mas eles são piores do que o outro, porque eles pegam o paciente no momento atual e tentam avaliar prontuários passados deles. O problema é que você não sabe como é que esses dados foram adquiridos, se eles foram padronizados na hora de pegar esses dados. Alguns dados podem se perder no meio do caminho, então ele pode ter um risco de viés muito grande dependendo da forma que ele é feito. Tem estudo de séries de casos e estudos de caso. Esses são os mais fracos e muito provavelmente os estudos não é que eles são inúteis, mas eles só servem para condições extremamente raras. Como eles têm um número muito pequeno, não adianta, por exemplo, você fazer um estudo de caso para prognóstico de dor lombar. Dor lombar é algo muito prevalente, você tem muitas pessoas que você consegue fazer um estudo grande com dor lombar. Agora, para uma doença extremamente rara, você não tem pessoas o suficiente para conseguir conduzir o estudo. Então, nesse caso, estudos de caso ou séries de casos, que são vários estudos de casos juntos, são interessantíssimos para você conseguir lidar com esses casos raros. E aí, também, a gente tem um estudo transversal que ele não serve para dar prognóstico, por mais que algumas pessoas possam usar isso, eles usam de forma errada. Estudo transversal ele não serve para dar prognóstico. Então, quando você estiver pegando um estudo para ler, para estudar, se ele estiver ali como transversal, ele não serve para você ter a conclusão de um bom prognóstico, de saber um bom prognóstico lendo ele. E a partir daí, agora você consegue identificar como é o começo, meio e fim, uma condição que você está atendendo, e aí você consegue dizer para esse paciente se ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 meses aí com você ou não. Vamos dar um exemplo bem prático para a gente usar na prática clínica. Quando o paciente chega com uma crise de dor lombar, ele chega travado, normalmente por alguma crise discal, ele apresenta sinais de ciatalgia também, né? Então não é só, é uma crise de dor lombar aguda, às vezes pode ser associada com ciatalgia ou não. Esse paciente ele tem um prognóstico de melhorar entre 6 a 12 semanas, tá? Óbvio que a gente tem abordagens que a gente consegue fazer para o paciente em condição aguda, que conseguem melhorar o conforto dele, né? Que a gente consegue ter resultados antes, mas a estimativa é que ele demore de 6 a 12 semanas, tá? Então, eu sabendo disso, eu consigo programar um tratamento para ele, no máximo 12 semanas, no mínimo 6, que eu sei que é a faixa que ele vai ter bons resultados, dependendo de como a gente for abordar. Então, baseado nisso, eu estipulo ali 6 semanas
eu coloco uma frequência ideal para fisioterapia, que é uma frequência próxima de exercício de 2 ou 3 vezes por semana, e aí eu tenho um valor numérico e eu passo esse valor por paciente de número de sessões e explico para ele como é conduzido o tratamento do começo, meio e fim. E outra maneira que a gente tem também para ajudar a complementar o número de sessões que a gente pode dar é a gente usar alguns questionários. Então, com os avanços nos estudos da neurociência da dor, a gente tem a noção que tem alguns pacientes que eles têm condições biopsicossociais que facilitam com que eles tenham dores por mais tempo do que elas deveriam, que eles cronificam essas dores. Os pacientes que têm essas condições, eles acabam precisando de mais sessões de tratamento. Então, se a gente aplica um questionário que consegue nos dizer se esse paciente tem esse risco ou não, a gente consegue entender que o tratamento desse paciente é mais longo. Então, o nome desse questionário é o questionário Start Back, tá? Ele é muito utilizado para esse fim. Então, por exemplo, num paciente que ele tem uma dor lombar aguda, porém ele tem um resultado alto no Start Back, isso diz para mim que muito provavelmente ele vai ficar próximo das 12 sessões do que das 6 que eu comentei, né? Que é de 6 a 12. Talvez ele fique mais pro lado das 12 por conta do resultado desse questionário. Então, é um questionário interessante que você também pode usar de forma complementar na sua avaliação. Ele é um questionário em relação à dor, então todo paciente com dor no ombro, lombar, qualquer parte do corpo vai servir, não é somente para a coluna. E isso vai te dar dados para você conseguir explicar todo o tratamento para o paciente, para você conseguir delimitar um plano de tratamento sem parecer um vendedor e com ética você conseguir definir um bom plano para você também ter bons resultados. Se você ficou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like novamente e coloca aqui nos comentários, você conhecia estudos de prognóstico, corte prospectivos, corte retrospectivos, você já utilizou eles ali na sua prática clínica? A prática baseada em evidência é basicamente a gente conseguir pegar essa ciência, conseguir pegar esses estudos e aplicar e ter bons resultados na nossa clínica. Se você quer saber mais sobre conteúdos como esse, eu vou pedir para você se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E toda terça-feira às 8h30 nós fazemos aulas ao vivo. Na terça-feira de agora a gente vai falar sobre diagnóstico funcional. O link para você receber as notificações das aulas semanais está aqui na descrição e no comentário fixado. Vai ser um prazer ter você lá conosco. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.